Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Uma boa noite a todos. Acabei invertendo aí a entoação, cantei a do final. Não tem problema, onde há o infinito não tem começo e nem fim. Então, né? É ou não é? Então, muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Vedanta Brasil, Swami Paramarthananda, Visão do Todo. E, no último encontro, como eu estava falando agora, um pouquinho atrás, a gente discorreu sobre os vários corpos, né? Basicamente, o corpo físico, o corpo sutil e o corpo causal. Bom, quando a gente discorre sobre isso e descobre como esses corpos funcionam, agora a gente está pronto para entender os estados onde eles operam, porque a gente sabe que cada estado ele precisa de um instrumento de experiência adequado para ele, né? Então, o estado de vigília, o instrumento de experiência adequado é o corpo físico, o corpo sutil e o causal. No estado de sonho, o seu corpo físico não está lá, mas o seu corpo sutil e o causal estão lá. E, finalmente, no estado de sono profundo, enquanto essa experiência está durando, você não tem noção de que está acontecendo uma experiência, porque o seu instrumento por excelência de experiência, que é o corpo sutil, ele está desplugado, ele está recolhido no próprio corpo causal. Então, ele não consegue, na hora que essa experiência está ocorrendo, avaliar e se inteirar dessa experiência, né? Então, vamos começar agora com os 3 estados. Primeiro, o mais clássico, o estado de vigília. É muito importante esse estado, porque é nele onde vai ocorrer tudo. O Karma Yoga é onde vai ocorrer o Jnana Yoga, é onde vai ocorrer as práticas, né, que visam aperfeiçoar a personalidade, que seria, em última instância, o Upasana Yoga, né? Então, vamos começar pelo estado de vigília. Funcionando através do corpo físico e dos órgãos sensoriais, o estado de vigília permite que o experienciador entre em contato e transacione com o mundo externo. No estado de vigília, funcionamos como entidades específicas desse estado, tá? Chamadas vishwas. Então, o vishwa ele é uma modulação do jiva. Ele é quando o jiva aparece no estado de vigília. À medida que interagimos com o mundo externo, a mente registra e armazena todas as nossas experiências na forma de vasanas ou impressões, né? Então, a gente tem que só fazer um parêntese aqui, que as vasanas não são necessariamente ruins e nem boas, né? Como tudo no mundo, depende do que você está fazendo com elas, de como elas impactam o seu corpo sutil, né? Esse mecanismo de registro é como um gravador de vídeo, gravando cada ação, experiência, pensamento e impressão, tá? Eles dizem, na linguagem mística, que esses sistemas de registro ficam impressos no éter, né, como se chama, o espaço, numa localidade, entre aspas, chamada caixa. Quanto mais uma experiência se repete, mais forte a vasana se torna. E mais provavelmente continuaremos repetindo esse comportamento, continuaremos repetindo esse padrão ou essa ação. As vasanas são sulcos na consciência, que nem aqueles sucos de vinil, dos antigos discos de vinil, que influenciam e moldam nossas interações com o mundo. Elas estão na raiz dos nossos desejos, medos, gostos, aversões e tendências diversas. Ou seja, as vasanas são o acúmulo dos vários acordares e morreres que ocorrem em toda a trajetória do corpo sutil, né? Aparecendo aí acoplado a várias configurações de jivas, né?
Então, quando a gente está olhando o mundo, a gente tem que entender que a gente está olhando as vássanas. Estamos olhando as nossas vássanas, né? Nós não vemos o mundo, nós vemos o mundo que pintamos, né? O mundo em si não tem como ser visto, né? Você vai estar sempre com algumas vássanas operando. O que você pode fazer é, com o passar do tempo, reduzir tanto o impacto das vássanas vinculativas que você passa a ter uma visão do mundo muito menos enviesada, né, pelos seus medos e desejos. Até que pode chegar ao ponto onde o medo e o desejo esteja tão pequeno que você consiga ter uma visão bem razoável do que seria a projeção primária de Ishvara, levando em conta que você está percebendo essa projeção com as limitações de um Jiva, né? Sempre tendo isso claro em mente. Então, a gente fala aqui do estado de vigília. Eu vou abrir para um pequeno comentário aqui. Alguém quer comentar alguma coisa do estado de vigília? O estado de vigília é o ambiente do seu corpo físico e do corpo sutil, atuando conjuntamente. Tá? Principalmente, mas às vezes no estado de vigília você se abstrai do seu corpo. Né? Quando você está muito envolvido com trabalho mental, produzindo alguma coisa artística, bonita, algum devaneio, você consegue se abstrair, né, do estado de vigília. Então, nesse momento, você começa a devanear. Né? O devaneio ele ocorre no estado de vigília também. É quando você está com uma sobreposição tão forte, tão intensa, que você só vê a sobreposição no corpo sutil. Você é como se você não estivesse recebendo impressões dos órgãos sensoriais. Então, o mesmo estado de vigília, ele é sujeito a uma interferência tal que você consegue, né, se a pessoa é muito devaneante, ela consegue bloquear, né, a entrada das impressões sensoriais e, consequentemente, o que fazer com essas impressões, né? É por isso que isso também explica muitos acidentes, né? Muitas distrações, etc. Interessante observando isso. Já o estado de sonho, né, que é onde o corpo sutil vai aparecer como o corpo do sonhador. Né? Quando vamos dormir, né, quando vamos para o estado onírico, né, porque aqui é um sonho que a gente está falando, né? O Vishwa, a entidade do estado de vigília, né, é o Jiva na modulação Vishwa, vai desaparecer e o Jiva vai aparecer agora em outra modulação. Ele vai aparecer na modulação do Taijasa, ou sonhador. Né? Nossa identificação com o corpo físico cessa. Né? Ele sumiu do seu campo. O corpo que vai aparecer lá não é o físico. A gente chama de corpo do sonhador e alguns círculos místicos chamam de corpo astral. Nossa identificação com o corpo físico cessa e o mundo externo desaparece. Você vai entrar no mundo onírico, que é a pura representação das suas vássanas, em geral, né? Sejam elas mais baseadas nas suas experiências pessoais ou vássanas do inconsciente coletivo que você traz como pessoais. Então, em última instância, o que experienciamos nesse estado é um mundo interno, com formas e experiências próprias. Este mundo pessoal dos sonhos, diferentemente do mundo externo objetivo, ele nasce exclusivamente das vássanas acumuladas no estado de vigília. Né? Porque o outro mundo, que é o mundo do estado de vigília, para o Jiva, Vishwa, né, do estado de vigília, ele aparece como? Ele aparece como uma sobreposição das vássanas atuando no corpo sutil em cima da projeção primária. Então, no estado de vigília, aparece a projeção primária de Ishvara, e as vássanas que a gente vai colocando em cima dessa projeção, que seria aí as nossas projeções apoiadas pelas nossas ocultações, né? Trabalhando os poderes de Maya e de Vikshepa e o outro poder, Yavarana. Né, que são os poderes que atuam conjuntamente. Para eu projetar alguma coisa na projeção primária, eu tenho que estar ocultando a base da projeção primária. Né? Não tem outro jeito. É impossível uma projeção ocorrer se ela não estiver ocultando alguma coisa. Né? Pode ser
que a sua projeção esteja ocultando uma outra projeção sua que não lhe agrada, tá? Mas, em última instância, sempre que eu tenho uma projeção, eu estou escondendo alguma coisa. Senão, eu não teria um vazio de conhecimento, de entendimento, aonde eu pudesse projetar, né? Então, é como se eu tivesse dado um drible em mim mesmo. Mas isso não sou eu, isso é Maia, né? Que vai atuando desse jeito, em perfeita sintonia com o corpo sutil, que é um corpo de experimentação adequadamente desenhado para sofrer essa influência de Maia. Não dá para separar o corpo sutil de um Jiva das influências de Maia. Ele é desenhado para lidar com essas influências mesmo. O mundo dos sonhos pode ser muito semelhante ao mundo externo, com estradas, com prédios, pessoas, céu, sol e lua. Também teremos um corpo de sonho que poderá se envolver em várias atividades projetadas. Esse mundo interno dos sonhos parecerá muito real para nós enquanto estivermos sonhando. Só quando acordamos é que percebemos que era apenas um sonho, era apenas uma projeção dentro da nossa mente, né? Segundo as escrituras, certos sonhos têm raízes em vássanas colhidas de nascimentos anteriores. Entre este nascimento e o nascimento anterior, apenas o corpo físico é diferente. O corpo sutil permanece o mesmo. E é por isso que o Bhagavad Gita diz que o renascimento é como trocar de roupa. Portanto, é possível que as vássanas antigas entrem no jogo, e não apenas no sono. Às vezes, desenvolvemos um gosto ou ódio por uma coisa específica sem motivo algum. Por exemplo, uma criança pode desenvolver um grande amor pela música quando é muito jovem e se tornar um prodígio. Isso seria uma vássana de nascimento anterior entrando no jogo. Por exemplo, Mozart, né, que aos 6 anos estava compondo aí, né? Aliás, ele estava compondo sinfonias com 6 anos. É a ativação de vássanas anteriores que atrai algumas pessoas à espiritualidade. Assim, as vássanas podem desempenhar um papel contributivo no estado de vigília e um papel significativo no estado de sonho, né? De novo, né, só para dizendo aí que as vássanas não são em si nem boas nem ruins. Depende tudo do lidar, né, da ambientação onde essas vássanas surgem e como você vai lidar com elas. Às vezes, uma péssima vássana pode ser muito boa para você, né, para mim, para todo mundo. Ela pode forçar a gente a uma investigação que a gente jamais faria em outras condições, né? Então, tudo depende muito do que está ocorrendo e, sobretudo, do seu entendimento do que está ocorrendo. Por isso que é bacana o Vedanta, porque ele firma o seu entendimento, ele guarnece, ele protege o seu entendimento, né? Ele te dá um modo de olhar para as suas experiências, para a sua experiência ordinária, e dela extrair o que é mais importante, que é a sua imutabilidade diante de todos esses acontecimentos que vão mudando. Os estados, os corpos em operação, olha que interessante, né? Aqui já estamos com um corpo que fica fora de operação, um estado onde já não aparece mais a projeção primária, e você está sempre lá. Sempre, sempre, sempre. Então, eu vou dar um pulinho logo aqui para o estado aqui de sono profundo, só para a gente pegar esse conjunto e ver as diferenças entre eles. Agora, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre esse estado onírico aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Não, esses tempos eu estava refletindo, falei, sonhar é melhor que Netflix e que qualquer produção hollywoodiana. Vamos falar. Não é verdade? É muito Eu acho. legal. Aí eu acho. Nossa, quando eu vou tentar falar, eu agradeço, falo, nossa, agora eu vou sonhar. Vai ser melhor ficar assistindo televisão aí. É muito bom, os sonhos da gente são muito interessantes. Melhor do que ficar, né, apanhando sei lá, uma televisão aí você já iria projetar em cima dela, né? Que aquelas imagens já são a projeção do autor, né? Eu concordo com você, né? Eu não consigo provar o que você falou, mas eu concordo.
Eu prefiro o sonho do que ficar vendo esses filmes. Ainda mais esses filmes tudo repetido, com tema parecido, só muda a mesma aparência, o resto tudo a mesma coisa. Então vamos aqui para o estado de sono profundo, né? Que esse tá relacionado aí com o corpo causal, né? É o único corpo que fica em operação, né? Só que esse corpo não tem como registrar. Na verdade, ele registra essa experiência, mas o corpo sutil não tem como assimilar essa experiência, né? E nem trazer para o estado de vigília. Mas o corpo causal registra, né? No terceiro estado de experiência, o experienciador, que agora é conhecido como Prajna Jiva, lembra o Jiva eterno? Ele não experiencia mais o mundo objetivo externo e nem o mundo subjetivo interno. Isso ocorre porque não estamos funcionando nem através do corpo denso e dos órgãos sensoriais, né? E a mente também está adormecida, de modo que as vasanas não são ativadas. Né? O nosso corpo sutil, que seria o sistema através do qual as vasanas elas vão aparecer basicamente como desejos e medos, ele não está funcionando. Então, não há ativação de vasanas, né? Ações involuntárias, como circulação sanguínea, respiração e digestão, ainda continuam no corpo físico, exatamente como quando é no estado onírico. Mas não existe um funcionamento consciente e voluntário através do corpo ou da mente. Lembra que lá no estado onírico não tinha um funcionamento consciente e voluntário através do corpo físico, e sim através do corpo do sonhador, né? E agora aqui não entra nem a mente, né? A mente ela está desplugada, ela foi recolhida ao corpo causal. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode me Não, eu interromper. falei, é um stand-by. É um stand-by. É o stand-by. Esse, se há um estado que a gente mais gosta, é esse. É ficar desligado. A gente gosta de ficar de stand-by. É por A isso que a gente... energia mínima É verdade. para funcionar as funções involuntárias, né, de circulação, tal, respiração. É stand-by. E também tem uma coisa. E também tem uma coisa, né? O fato da gente gostar de ficar de stand-by também mostra que a gente não está muito interessado em se engajar em ações, né? O que é muito bom para a contemplação, né? A gente aqui nesse grupo tem essa tendência, né? Eu sempre que eu posso, eu fico meio de bobeira, né? Contemplando, quieto, ou parado, observando o pensamento, ou dando uma volta. Mas quando tem muita ação, fica um pouco mais difícil. Então, ele falou aqui que a mente também está adormecida, né? Está em stand-by, de modo que as vasanas não são ativadas, né? Ações involuntárias ocorrem, etc., etc. E existe um vazio total em que a experiência do mundo exterior ou do mundo interior está ausente. O estado de sono sem sonhos é um relaxamento sem esforço. E é por isso que ele é altamente refrescante e terapêutico para o corpo e a mente. Não tem ninguém que não goste de dormir profundamente, né? Duas coisas que eu queria falar sobre isso é o seguinte: esse estado de sono profundo, né, onde o experienciador é o prajna, nós jivas, né, viramos o prajna jiva, ele é um estado indiferenciado. É por isso que se diz que o prajna jiva ele é único, ele é eterno e ele é o mesmo. Porque, no fundo, nós sabemos que todos passamos pelo sono profundo. E a gente conhece quando uma pessoa fala isso também para a gente, né? Mesmo que a gente só consiga ter uma clareza sobre essa experiência no estado de vigília, a gente consegue falar sobre esse estado. E o que todas as pessoas falam para a gente, assim como nós também, para nós mesmos, é que o estado é uma coisa onde não tinha nada, né? Eu dormi feito uma pedra. Essa que é a expressão do sono profundo, não é? Puxa, eu dormi bem, dormi feito uma pedra. Você entende perfeitamente. Todo mundo entende perfeitamente o que é dormir com uma pedra. Nesse caso, como o corpo sutil ele está desplugado, não há diferença nenhuma. Então, em última instância,
apesar de se dizer que o jiva possui um corpo causal próprio de cada um, o mais correto é dizer que esse corpo causal próprio de cada um, o locus dele é um corpo causal amplo, macrocósmico mesmo, relativo ao prajna jiva, né? É totalmente indiferenciado, todos têm a mesma experiência. Nesse sentido, na manifestação, porque o sono profundo está na manifestação, é um estado que ocorre na manifestação onde não há noção nenhuma de diferenciação entre os jivas, que é dado pelas particularidades do corpo sutil associado ao jiva, às vasanas que o caracterizam, né? A outra coisa que eu queria falar aqui é que, repara bem, essas construções que a gente usa quando fala, e a gente tem que entender que a gente usa essas construções com base no que experimentamos e com base no que introjetamos em nós mesmos. Eu vou explicar aqui para ficar um pouco mais fácil entender. Olha o que o Paramarthananda escreveu. Existe um vazio total em que a experiência do mundo exterior ou do mundo interior está ausente. Quem vai entender isso como um vazio total é o corpo sutil na hora do estado de vigília, né? Ele é que vai te dizer que tem um estado de vazio total. Enquanto está ocorrendo a submersão no corpo causal, não tem como haver essa noção, porque você não tem um instrumento capaz de te dizer que você está no vazio total. O que eu estou querendo dizer com isso? Que falar de vazio total é um modo que a nossa mente, que está acostumada a lidar com o estado de vigília, cheio de objetos, é um modo que ela tem de falar comparativamente a esse estado, né? Então, é um estado vazio, total. Vazio de quê? Vazio dos objetos que eu estou acostumado a encontrar no estado de vigília. Na verdade, é um estado onde há uma inundação de bem-aventurança, embora não consciente, né? Por isso que tem um outro Upanishad que diz, né, que o corpo causal é um oceano tamásico, né, de bem-aventurança. As pessoas acham engraçado, mas como é que um oceano tamásico pode ser de bem-aventurança? É pura e simplesmente porque o corpo sutil está desligado ali. Então, o pouco de sattva que esse corpo tem reflete perfeitamente a bem-aventurança do ser, porém não de modo consciente, né? Então, é sempre interessante. A gente vai ver, sempre que a gente vê uma coisa escrita, né, não é só no Vedanta, em tudo, mas especificamente no Vedanta, a gente está falando sempre do modo de descrever dado pelo nosso condicionamento, sempre. É tudo que temos para conseguir descrever isso, né? É o modo como a gente guardou e a gente significou todas as experiências pelas quais a gente passa. Estou dizendo isso para dizer que não é um estado vazio em si, né? Ele é pleno de bem-aventurança e pleno de ignorância com relação a essa bem-aventurança. Mas só no estado de vigília que a gente sabe como foi bom. Se a gente, no estado de sono profundo, conseguisse estar consciente desse estado, a gente não ia querer ir para o estado de vigília nunca mais. Com certeza. A gente ia ficar nisso pela eternidade. Vai sair dali para quê? Qual é o fundamento de sair dali, né? Então, é um estado que é muito favorável a gente. Ele reflete muito mais exatamente o que somos, embora não conscientemente, do que o estado de vigília. Para que a gente entenda isso no estado de vigília, bom, é por isso que a gente está no Vedanta, né? Porque o Vedanta ele se aplica fundamentalmente no estado de vigília. Aí ele vai continuar aqui, né? O ensinamento dos 3 estados é importante no Vedanta. E é por causa disso que a gente estudou os 3 corpos. Como os corpos físico, sutil e causal funcionam juntos, não é fácil entendê-los distintamente. É mais fácil isolá-los quando entendemos em que estado cada um deles funciona predominantemente. O que ele está querendo dizer aqui? Para você saber como é que é o efeito, né? Como é que é o efeito do corpo causal em mim? Caramba, eu não sei como é, mas eu sei que eu dormi muito bem. Eu sei que se eu falar isso, todo mundo vai saber.
né? Então, o que eu estou conseguindo? Eu estou conseguindo isolar, tá? Na minha compreensão do estado de vigília, com base na minha experiência, que ocorreu mesmo no corpo causal, de verdade, só que eu não estava consciente, eu estou conseguindo me separar o estado de vigília do estado de sono profundo e estou conseguindo, por consequência, separar os efeitos que o meu corpo causal dá em mim e os efeitos que o meu corpo físico e a mente no estado de vigília dão em mim. Compreenderam como é que a gente vai usando isso para isolar por discernimento? Para que isso? Porque assim a gente vai compreendendo Nietzsche. A gente começa a entender Nietzsche fundamentalmente olhando como as nossas expressões funcionam nesses estados, né? Veja, né? Ele está querendo dizer o seguinte: como eles estão sempre funcionando juntos, e estão mesmo, né? O corpo físico, o sutil e o causal estão sempre funcionando juntos. Enquanto você está em Nietzsche, eles estão funcionando juntos. Não é fácil entendê-los, não é fácil você discriminar entre um e o outro, né? Então, como é que a gente faz isso? Compreendendo o estado onde eles estão atuando, né? Quais são as características de cada estado, como eles funcionam, por que o Vedanta prefere trabalhar no estado de vigília? Aliás, é o único jeito que ele tem de trabalhar, porque no estado de vigília você tem a capacidade de checar as suas projeções secundárias. Você, a entidade do estado de vigília, o Vishwa, você tem condição de checar isso com a projeção primária de Ishvara. Ou seja, eu tenho um parâmetro, né, para conseguir avaliar minhas projeções. Então, eu consigo separar o que é uma coisa ou outra. Já no estado de sonho, não. Eu estou vendo apenas minhas projeções, né? Estou vendo apenas minhas projeções secundárias. É por isso que o Vedanta trabalha no estado de vigília, porque aí você consegue fazer a discriminação. Você tem a projeção de Ishvara, as leis de Ishvara, prendendo um pé seu. Enquanto o outro está correndo atrás dos medos e desejos, o outro está preso na projeção primária. Então, a projeção primária de Ishvara, olhando de um modo muito proveitoso, ela é simplesmente fundamental para quem está no autoconhecimento. Sem essa projeção, desiste. Então, é por isso que se diz que, para o reconhecimento da sua natureza, você precisa, sim, do estado de vigília, né? É onde a discriminação funciona, por causa do freio da projeção primária, que impede que o indivíduo fique criando projeções sem passar, né, pela dor, pelo retorno desagradável de projeções inconvenientes, etc, etc, etc. É como se fosse uma baliza que pode ficar muito dolorosa às vezes e obriga o indivíduo a repensar o que ele está fazendo, o que ele está achando que está vendo. Inclusive, obriga ele a refletir sobre ele mesmo, né? Esse aqui é o método básico do Vedanta, né? Ele sempre vai fazendo essa separação na compreensão, né? O estado de vigília é o estado ideal para obter uma compreensão clara do corpo denso, porque esse é o nosso foco principal e é o nosso meio de contato com o mundo, né? No estado de sonho, o corpo sutil desempenha um papel predominante, à medida que as várias vasanas acontecem em nossos sonhos. Nesse estado, podemos entender o funcionamento do corpo sutil. Olha ele destrinchando o que ele falou mais acima. O estado de sono profundo nos ajuda a entender o corpo causal. Nesse estado, todas as funções do corpo denso e sutil são resolvidas e dissolvidas de volta ao corpo causal. Então, as funções do corpo denso e sutil estão imersas no corpo causal. Os órgãos de ação e conhecimento simplesmente não funcionam. Há uma ausência de pensamentos, sentimentos, e até o senso de eu não está mais presente, né? Na verdade, existe um senso de eu que é esse próprio Prajnajiva, mas ele é tão sutil, né? É uma forma de pensamento tão sutil que ela sequer é percebida. Então, para todos os efeitos, realmente o senso de eu não funciona nesse estado. Embora os corpos físico e denso não sejam realmente dissolvidos, né? Olha que interessante, eles são quase como dissolvidos, porque não têm função voluntária, fazendo com que o estado de sono profundo
sirva como um modelo para a dissolução, para a Lion, né? A dissolução. É aquela coisa, né, de muitos ensinamentos esotéricos, assim como é mais embaixo é em cima, né, e vice-versa. É uma analogia que você pode fazer, né, entre o que seria o para-lá do universo em relação ao para-lá que você passa por todos os dias. Né? Durante todos os dias você se dilui e depois você é remontado de novo, numa interminável, né, linha de montagem que está ligada aos 3 estados. Cada estado que vai aparecendo, um sistema vai sendo plugado de volta, até no estado físico, onde todos os 3 corpos estão funcionando. Né? Compreender os 3 estados e o fato do experienciador mudar de um estado para o outro durante um único dia é uma importante linha de autoinvestigação. Se eu estou sempre mudando do estado acordado, né, de vigília, para o estado onírico e depois para o estado de sono profundo, eu não posso ser uma dessas entidades. Eu não tenho como ser uma dessas entidades. Né? Deve haver um outro fator envolvido, um elemento imutável pelo qual sou capaz de testemunhar essa mudança contínua à medida que ela vai ocorrendo. Esse fator é pura e simplesmente a consciência, o ser pleno, ou, falando de modo mais simples, o ser. Isso será discutido no capítulo sobre o ser pleno. Né? Então, para que eu uso, então, um dos usos que eu tenho na autoinvestigação, né? O cara diz assim, bom, por que eu estou interessado em aprender os estados? É pura e simplesmente para você saber que esses estados, tal como os estados que são, eles se alternam e você sabe que eles estão se alternando, né? Então, por que eu tive que aprender sobre o corpo físico? Porque é aprendendo os corpos que fica mais fácil para você entender os estados, já que é nesses estados que esses corpos específicos a cada estado funcionam. Está vendo como o sistema todo ele é montado? Você entende os corpos, né? Dos corpos você entende os estados. E esses estados, você entendendo a mudança deles, o que eles começam a te apontar mediante autoinvestigação? Opa, caramba, tem um fator constante. Como é que é possível saber que eu passei pelo sono profundo, passei pelo sonho, passei pelo estado de vigília e daqui a pouco eu estou entrando de novo nesse ciclo mais uma vez? Como é possível? Aí vem aquela coisa, ó, aí vem o raciocínio de inferência. Caramba, deve ter alguma coisa constante para eu saber de tudo isso. Né? Olha o cara usando todas essas ferramentas que o Vedanta tem. Ó. Ele raciocina, né? ele pensa, ele faz o manana, que é olhar aqui, avaliar as coisas, e aí ele usa mais um recurso aqui. Ele faz uma inferência, ele diz, ué, eu não estou vendo quem é, mas tem algo aí que tem que saber disso tudo. Não consigo ver o que é. Né? Olha como é que o sistema ele vai se compondo e se montando. É como se você estivesse montando um sistema e aplicando ele no seu dia a dia, usando tudo que está nessa sua experiência, nesses 3 estados, sempre para te jogar para isso. Tem algo constante, tem algo constante, tem algo constante. Isso quer dizer que essas experiências todas passam e você começa a entender que, na verdade, a sua questão é uma questão de conhecimento. Exatamente, a mesma matriz de conhecimento, né? a mesma sattva prístina que conseguiu embasar esse seu entendimento de que todos esses estados estão mudando. É esse mesmo tipo de impressão, é esse mesmo tipo de assinatura desse guna que vai começar a ser usado para você fazer o discernimento e finalmente compreender o que você é, né, diante de todo esse mundo que parece estar mudando, parece que ele está passando por você, né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa aqui? Esse fator é o Turiya, né? Conhecido como Turiya.
Pois é, seria esse, seria algo que Agora, faria... por que equivocadamente alguns nominaram de como quarto estado, apesar de ele não ser um estado, né? Porque ele é o ser. Marcelo, eu tenho dois chutes. O chute número um é que é um erro de tradução. O chute número dois é que eles usam o Estado para facilitar a compreensão do cara, né? Porque, como a gente viu, a mente do indivíduo trabalha com estoque de memória e impressões que ela consegue manipular, né? Então o cara diz, olha, é o quarto estado, mas na verdade não é um estado, entendeu? Aquelas jogadas, né, da investigação, né, onde você cria uma categoria para auxiliar o cara a se enganchar ali e depois você tira. Você diz, não, agora que você está aqui não é um estado. Aí o cara sabe que isso existe, mas ele não sabe definir o que é o grande truque do Vedanta que vai acabar te levando para a coisa indescritível no fundo, que é você, e que é o que você está chamando aí de mundo, né? Então tem isso, né? Ou pode ser uma combinação dos dois, né? Um erro de tradução e o uso de um recurso, né, desse. É tudo truque, cara. É um modo de enganar o enganador. Lila. É um truque, cara. É um jogo. A gente está jogando com um jogador muito mais inteligente e esperto do que a gente. Não dá nem para comparar. Então a gente está usando um meio de conhecimento que é um meio de jogo. Você está jogando, então saiba o que é jogar com esse jogador, né? Em vez de você ficar repetindo mecanicamente as coisas, agora aprende quais são as jogadas desse jogador que dizem respeito a você, Giva. O que estava acontecendo? A gente estava falando de por que se chama isso, né? O quarto estado, Turia. Por que se chama de um estado se ele não varia, né? Então não pode ser um estado. Isso é né, a meu ver, é um dos recursos que o Vedanta tem de conseguir aproximar o estudante de algumas coisas que ele nunca observou na vida. Então ele vai chamar o estudante usando o que o estudante tem. O que o estudante tem? Tem a noção de estados. Então ele estuda os 3 estados. Aí vem o Vedanta e diz, mas esse contínuo é o Turiya, é o quarto estado. Aí o estudante fica olhando aquilo e o Vedanta remata, mas isso não é um estado. Então, o que acontece? Ele tira você da sua concepção de que você seria uma espécie de estado, né? É um estado, Turiya. E agora ele tira isso. Você não sabe o que você é, né? Mas o fato dele ter referenciado isso como estado ajuda você a usar o que você tem na sua memória, no seu condicionamento, para começar a trazer esses conceitos muito sutis do Vedanta, né? O Vedanta vai substituindo conceitualizações, né? Os conceitos dele, eles têm uma utilidade numa determinada faixa. Depois, quando a compreensão vai sendo modificada, esses conceitos eles vão sendo alterados, eles são anulados e começam a aparecer outros. Um truque é esse. O cara diz, é o quarto estado, é Turiya. Aí o estudante, caramba, mas é um quarto estado. Ele está sempre ali vendo os outros estados. Aí diz, não, mas não é um estado, porque o estado muda, né? Então não é um objeto. O Vedanta sempre vai tentar tirar as suas mãos dos objetos, que é o vício que a gente tem, é ficar com as mãos nos objetos, que nem se a gente tivesse esfomeado por eles. Ele vai te dar um brinquedo e vai tirar, e a tua mão vai ficar vazia. Ele sempre vai fazer isso, o tempo todo. Fala, Marcelo. O Turiya é o legítimo que pode dizer, o Estado sou eu. O Estado sou eu. Esse pode. Esse pode. Esse sim. É o único. Esse é o único que pode dizer isso. Mesmo usando a palavra errada, ele pode falar isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aqui nesses estados? Por que eles são ensinados? Qual a utilidade deles? Por que eles são contextualizados desse jeito? Alguém quer comentar alguma coisa? Observe como isso é um sistema. Toda hora eu falo isso. Observa como ele é integrado, como ele vai trabalhando para lidar com as suas categorias de pensamento. Para isso que ele é elaborado. É por isso que ele é elaborado para lidar com o Jiva, no estado de vigília. Ele é elaborado para lidar com o seu corpo sutil e com todo o conjunto de projeções que ele tem. Seja suas projeções quais forem.
das mais elaboradas até as mais simples, que são as mais fáceis de lidar, né? Tem pessoas que têm poucas projeções, então basta pouco Vedanta para elas, né? Outros têm muita, que é o meu caso. Então eu estou há muitos anos já e acho que eu vou ficar muito mais tempo. Mas é o gosto do freguês, né? A pessoa fica alimentando um monte de projeções, depois vai ter que anular as que dão problema. Como a gente alimenta, ela se fortalece. Então, vai ter que usar um monte de recurso para enfraquecê-las até o ponto onde a sua mente consiga ter um mínimo de calma para não se embolar nas projeções mais difíceis. Assim vai trabalhando, né? Não esquecendo que essas projeções, em geral, as mais difíceis, elas têm reflexos no corpo físico, né? na parte emocional, são bem mais amarradas, né? Então é preciso ter muita paciência. Agora, que funciona, funciona, né? É muito melhor quando você não tem opção nenhuma, né? Eu não tive opção nenhuma. Fica mais fácil, vai fazer o quê, né? Então, o que ele vai fazer agora? Olha que interessante. Agora, ele vai dar uma outra abordagem. Ele vai usar um outro prisma. Ele não usou o prisma dos estados anteriormente para avaliar a experiência ordinária do Jiva, né? Só que quando ele foi usar o prisma dos estados, ele viu que tinha que falar dos corpos, né? De experimentação em cada estado. Agora, ele tirou um pouco o olhar dele dos estados, né? Já deu o recado, como é que a gente vai usar os estados no conhecimento do Vedanta, como vai fazer para auto-investigar. E agora ele disse assim, olha, agora a gente tem um outro prisma para olhar isso. E a gente vai chamar esse prisma, né, de os 5 invólucros, as 5 bainhas, né, em inglês, sheets. Não é sheets, né, é sheets. Né? Não são 5 cocôs, são 5 invólucros, né? Então, como é que o Swami continua aqui? A didática dele é muito bonita. Nós exploramos os 3 corpos em alguns detalhes. O Vedanta também fornece, olha que sistema maravilhoso, outro modelo para entender o funcionamento do complexo corpo, mente e sentidos. Está te dando outro prisma. Você não conseguiu se entender com aquele? Olha, eu tenho outro para você. Você não consegue se entender com esse? Eu tenho outro também. E daí por diante. Essa é outra maneira de detalhar as funções dos corpos denso, causal e sutil. Né? Com base no ponto de vista de sua função. Agora, olha que interessante, né? Agora a gente está vendo como é que ele delineia. Ó. Qual é a base para eu delinear os 5 invólucros? É a função deles. É como eles funcionam. Esses 3 corpos, eles são divididos em 5 invólucros. Isso é para a gente não confundir mais. Por que se aborda, às vezes, pelos corpos e, às vezes, pelos invólucros? Né? Os corpos, se você abordar só pelos corpos, você tem material muito bom para explorar os estados, os 3 estados. Tá? Agora, se você pensar do ponto de vista de função desses 3 corpos, aí eu já posso pensar em 5 invólucros. Né? Eu vou falar uma coisa depois, que é interessante. Ele descreve como o invólucro do alimento, da comida, o invólucro vital, que é o prânico, que é o energético, o invólucro da mente, o do intelecto e o da bem-aventurança. Uma vez eu vi uma pergunta, não me lembro de quem foi, que ao falar do corpo sutil, ele queria saber, né, na verdade, como é que funcionaria a parte energética, etc., 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 se seria um estado intermediário entre o estado de vigília, o estado onírico. Não é isso. É simplesmente um outro enfoque baseado na função, né? Para a gente não confundir as coisas, senão a gente começa a pegar os critérios de montagem desse modelo e embolar, né? O critério dos estados é para você... Não, espera aí. O critério dos corpos em si, relacionados a estados,
é para você aprender a lidar com os seus 3 estados fundamentais diários: vigília, sonho e o sono profundo. O critério funcional é que vai começar a situar essas funções, né, diante dos corpos. Então, são critérios diferentes, né? Por isso que eu falo que é um outro prisma e o SOA me disse que é um outro modelo, né? É por isso que agora é que a gente vai falar da parte energética. Por quê? Porque é uma parte funcional, né? Não é uma parte de estado, de estado mental, né? De estado de corpo sutil. Né? Ou o corpo sutil está desligado, ou ele está simplesmente onírico, tão somente onírico, ou ele está em estado de vigília. O critério aqui é outro, é um critério funcional, não é de estado, né? As funções, naturalmente, ocorrem nos estados, né? Por exemplo, as funções energéticas, tá vendo como é que esses critérios não se misturam? Olha que interessante. A função energética do corpo, que ocorre no corpo físico, ela está sempre ocorrendo em todos os 3 estados, não é? Senão, seu corpo morreria. Olha que interessante, é um outro enfoque, agora é função. Então, a mesma função pode pervadir vários estados, mas os estados não pervadem um ao outro. Então, são funcionamentos diferentes de Nietzsche que estão sendo tratados por esses modelos, né? Agora ele fala aqui, o invólucro, né? A bainha do alimento, da comida, né? Esse é como se chama o corpo denso, né? O corpo denso é conhecido como invólucro de alimento, Annamaya Kosha. É chamado de invólucro de alimento porque ele é criado a partir dos alimentos, né? Os alimentos consumidos por nossos pais, por nós mesmos, né? Ele é criado assim, ele é criado a partir dos alimentos que foram consumidos pelos nossos pais, né? Por causa da relação sexual e da fertilização. E ele é sustentado pelos alimentos, os alimentos que nós ingerimos. E, após a morte, ele decai e retorna aos elementos, sendo reciclado como alimento para a vida ao seu redor, né? Então, essa que é a função do corpo denso em relação à alimentação, né? Ele trabalha se perpetuando através dessa função, que é a ingestão, a alimentação, etc, etc, etc. Função essa que vai ser feita pelo invólucro vital, né? Pelos corpos prânicos, né? Pelos ares de prana, os vários ares, né? Acho que são 5 ares, né? O invólucro vital, o invólucro prânico, energético, Chiat, né? Vital. O corpo sutil, constituído, lembram, pelos 19 órgãos sensoriais, está subdividido em 3 invólucros, com base em 3 funções. Olha aí, cada invólucro representa um poder ou faculdade. Eles são o poder de ação, que é o Kriya Shakti, o poder do desejo, Ika Shakti, e o poder do conhecimento, Gnana Shakti. Toda a nossa vida é uma expressão dessa tripla faculdade, né? Ação, desejo e conhecimento, né? Ação, desejo e conhecimento. Sempre assim. Ação, desejo e conhecimento. O desejo te joga para a ação, né? Que você pode compreender adequadamente como funciona ou não, e se não for compreendido, a coisa volta naturalmente de um modo cíclico, automático, onde o desejo gerou uma vássana, a ação gerou uma vássana, ela volta, alimenta o mesmo desejo, que reforça o mesmo tipo de ação, e você tem o poder de conhecimento, que é o poder que vai conseguir sobrepujar a predominância desses 2 poderes para o Jiva na autoinvestigação, né? Então, esse poder do conhecimento aqui é que ele vai ter que ser clicado pelo Vedanta. O Vedanta ele mexe basicamente aqui. Toda a nossa vida é uma expressão dessa tripla faculdade. Ao ler o jornal para obter conhecimento de várias coisas, Gnana Shakti está operando. Tornando-me interessado em um tema específico e querendo saber mais, entra em cena a faculdade do desejo, Ika Shakti,
quando eu decido participar de uma conversa particular sobre esse tema, Kriya Shakti, o poder da ação, permite isso. Enquanto eu ouço a conversa, Gnana Shakti está novamente funcionando. O conhecimento precede o desejo, porque não podemos desejar o que não conhecemos. Então, como é que você deseja a liberdade se você não conhece a liberdade? Né? Como é que você deseja o amor total se você não conhece o amor total? Né? Está aqui, mais uma vez afirmando que nós estamos apenas fazendo uma confusão, né? Projetando que nós somos em Mitchell, né? Sem saber. Mas, no fundo, nós sabemos, porque nós estamos procurando. Né? Como é que a gente vai desejar algo que a gente não conhece? Isso é impossível. O desejo é, portanto, produzido por causa do conhecimento. Isso é uma coisa que a gente tem que guardar sempre. O desejo é, portanto, produzido por causa do conhecimento. O que ele está querendo dizer aqui é que o desejo ele vai vir sempre associado, em termos práticos, com pensamentos que simbolizam esse conhecimento. Seja um pensamento mais grosseiro, seja um pensamento mais sutil, e, invariavelmente, como está acionando o desejo, vai produzir emoções, né? Vai produzir sensações. Né? Então, esses sistemas que trabalham todos juntos, sem você conseguir separar um do outro, a gente só consegue separar, na verdade, discriminando, descrevendo. Né? Na prática, não tem como. Né? Tudo surge simultaneamente. Né? Tem uma vacina por uma determinada... Tem uma vacina que eu significo no meu sistema de valores como uma coisa fundamental, né? Pode ser qualquer uma, né? Seja uma vacina espiritual, sensárica, não importa. Então, o meu sistema de valores reflete o modo como eu conheço as coisas, como eu acho que eu estou conhecendo, né? Então, na hora que isso começa a funcionar no corpo sutil, automaticamente eclode desejos, sensações, impressões, né? Camadas sucessivas de sobreposição, uma montando em cima da outra, sem parar, e uma ocultando a outra. Na verdade, a gente só sabe como isso funciona quando a gente começa a desfazer isso. Né? Porque quando isso é montado e funcionando na gente, a gente é criança, a gente é muito jovem, não tem capacidade de discernimento para saber o turbilhão para onde a gente está sendo puxado. Né? Então, o desejo ele é produzido por causa do conhecimento. Então, é impossível você ter um desejo ao qual não esteja associado fundamentalmente um pensamento. Né? Não tem como. Assim, a vida humana ela é impulsionada por esses três fatores: desejo, ação e conhecimento. E depende do que você faz com isso. O que diferencia os seres humanos de outras criaturas é o mero poder e o escopo dessas três faculdades, né? Ou seja, qual o alcance dessas três faculdades no corpo humano, né? Quer dizer, no ser humano. Um ouriço não tem interesse em ler o jornal ou assistir palestras. E uma vaca não deseja pisar na lua. As realizações humanas estão todas relacionadas ao poder, né, específico, né, conferido ao Jiva, desses três poderes de ação. O invólucro vital, o Pranamaya Kosha, é composto pelos 5 sistemas fisiológicos e pelos 5 órgãos sensoriais de ação. O sistema fisiológico, o prânico, né, o energético, ele serve como tanque de combustível para o indivíduo. É a própria fonte de eletricidade, gasolina. Uma vez que o alimento é consumido, ele o converte em energia bruta. Alimentados por essa energia, os órgãos de ação são capazes de expressar sua Kriya Shakti. Né? Os órgãos de ação são capazes aí de entrar em movimento. Né? Repara que o Swami ele não está se aprofundando em detalhes nessas coisas, né? Ele está dando uma visão geral. Né? Mas agora a gente começa a entender, né? Esses tipos de função. E por que então eu tenho que olhar pelo invólucro vital? Vamos lá, vamos supor uma coisa que já aconteceu muito comigo e já havia acontecido com muitas pessoas, né? A pessoa está acostumada a rompantes, né, de energia muito fortes, né? Ela tem essa vacina, né? Tem essa programação nela,
e isso, de alguma forma, cria com ela um vínculo, né? Onde ela pode dar, inclusive, interpretações espirituais, etc., etc., etc. Então, o que acontece? Quando você começa a discriminar, por exemplo, um invólucro vital desse, você fica ciente dessa movimentação energética toda sem se identificar com ela. Você sabe que é um invólucro, é uma bainha que está em movimento. E que isso é inerente ao sistema de operação onde estamos, que é MIT, né? Isso funciona também na discriminação. Para que o indivíduo não fique impressionado, né, como já ocorreu comigo, com tantas pessoas, e acabe não confundindo, né, essas descargas energéticas com algo além do que elas são, que é descarga energética, né, que é movimentação energética. Isso é um exemplo de como você pode começar a usar esses invólucros, né? Vamos ver o invólucro da mente, né? Bom, fundamentalmente é relacionado à faculdade do desejo, né? O invólucro seguinte, chamado Manomaya Kosha, ou invólucro da mente, está relacionado à faculdade do desejo, tá? Esse desejo é representado pelos 5 órgãos sensoriais de conhecimento e da mente, né? O desejo só pode surgir quando as informações são coletadas através dos órgãos sensoriais. E esses órgãos são necessários para nos levar a agir e experienciar o mundo externo através deles. Eu falei pra caramba aqui, alguém quer acrescentar alguma coisa? Gostaria de falar sobre esse outro prisma, esse modo funcional de ver a sua experiência diária, né? Isso aqui é puramente por função. O outro era por estado. Agora a gente está olhando por função. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Funcionamento disso? Como é que isso poderia ser usado? O que vocês acham? Bom, então eu vou continuar. Bom, o invólucro do intelecto. O próximo dos 3 poderes é o Gnana Shakti, representado pelos 5 órgãos sensoriais de conhecimento e pela faculdade do intelecto, né? Aí tem aquela tradução que eu já tinha falado, né, que se traduziu, né, Budi como intelecto. O intelecto é necessário para obter conhecimento, mas isso requer que os órgãos sensoriais relatem informações do mundo externo. Então, ele é uma espécie de separador, discernidor, né? É ele que tá avaliando essas informações de modo que possa dar base para serem tomadas decisões. Em conjunto, somos capazes de receber informações e compreendê-las, né? Permitindo-nos conhecer e entender qual é a essência de Gnana Shakti, né? Sempre onde você estiver tentando compreender algo, explicar algo, ouvir algo, onde tiver compreensão, eu estou ouvindo algo e estou compreendendo, né? Essa compreensão é o Gnana Shakti, né? Eu estou ouvindo, aí já é o efeito dos órgãos sensoriais, né? Aí já seria o funcionamento puramente por inércia mesmo do ouvir, né? Agora, o que se faz com isso aí é outra coisa, né? Você pode compreender o que você está ouvindo, sobrepor ao que você está ouvindo, ou simplesmente não estar ouvindo nada. Depende, tudo depende muito, em Nietzsche, tudo depende muito desse eu, né, que está sendo instruído. Agora ele vai falar do invólucro da bem-aventurança. Bom, o corpo denso é o invólucro da comida. O sutil é representado pelos invólucros vitais, da mente e do intelecto. E tem agora o invólucro final, que é o invólucro da bem-aventurança. Ele deu uma puladinha aqui, né? Ah, não, tá certo. Então, olha que interessante as relações aqui, ó. O corpo denso
ele está relacionado exclusivamente ao invólucro da comida. Agora, o corpo sutil, em termos funcionais, ele é representado pelos invólucros vitais, né, fundamentais para o funcionamento energético do corpo, da mente, que é desejo, e do intelecto, discernimento. O invólucro final, que é o da bem-aventurança, representa o corpo causal. Então, o corpo denso é representado por um invólucro, o corpo sutil por 3. Né? Então, o corpo denso é basicamente uma função só. O corpo sutil são 3 funções, em última instância, e o invólucro final é uma função só, que é a bem-aventurança, muito embora na ignorância. Né? O invólucro final é o da bem-aventurança, a Ananda Maya Kosha, que representa o corpo causal. O corpo causal desempenha um papel proeminente no estado de sono profundo, porque nesse estado tudo é resolvido no corpo causal. Tudo o quê? Todos os outros corpos. É um estado de relaxamento total, no qual não experienciamos divisão nem limitação. Devido a esse estado de ilimitação, todos experienciam felicidade e bem-aventurança. Todos. Todos. É o que a gente estava falando lá em cima, no estado de sono profundo. Nós não podemos dizer que sempre experienciamos isso no estado de vigília. Com certeza. Mesmo no estado de sonho, no onírico, nós podemos ser atormentados por pesadelos. Somente o estado de sono profundo nos permite experienciar a felicidade de maneira uniforme. O sono profundo é um fenômeno universalmente amado, adorado, e é por esse motivo que ninguém fica feliz em ser acordado no meio da noite. Portanto, o corpo causal é conhecido como invólucro da bem-aventurança. Esse é o efeito, a função dele é te dar um repouso total. Essa que é a verdade, né? Ele pega o sistema todo e desliga, bota em stand-by, né, para dar um repouso, né, nesse monte de atrito. Então, coletivamente, os 3 corpos, os 3 estados e os 5 invólucros são chamados anátema, que literalmente significa não eu. Pronto, está aí. Ele falou isso aí tudo para resumir isso aqui. Então, não se confunda com as descargas energéticas, não se confunda com os 3 estados, não fique andando por aí achando que você é um corpo físico, não se confunda com a sua capacidade de discernimento, não se confunda com os sentimentos que aparecem aí, né, no corpo sutil, não se confunda com as funções de memória, elas não são você. Então, não adianta dizer assim, né? Pô, como a vida era boa antigamente. Não, não era. Você está falando isso agora. Né? Não se confunda com isso. Não fique se associando a memórias. Entendeu? Tudo isso é anátema, não eu. Tudo isso é um monte de objetos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Com base nessas 2 visões, né? Por esses 2 prismas dos estados e das funções, você consegue se separar de toda essa fenomenologia que ocorre nas suas experiências ordinárias, né? Durante esses ciclos de vida que a gente passa. Né? Isso que é fundamental, né? Os 3 corpos, os 3 estados e os 5 invólucros são fundamentalmente não eu, não são nós, não são eu, né? Não são eu. Esses corpos e estados são anátemas, porque são objetos conhecidos por nós. Nós podemos estar cientes deles. Portanto, eles não podem ser o ser pleno. Depois de termos estabelecido isso e analisado o domínio objetivo com mais detalhes, a gente chega à conclusão de que deve haver outro fator envolvido. Repare que o tempo todo ele está jogando a gente para cá. Todo bom ensino de Vedanta, ele devolve você para você mesmo. Ele devolve você, o ser pleno, para você mesmo, o ser pleno. Mas isso ocorrer. Tá, se isso ocorrer, então é esse invólucro aqui desempenhando a função, é esse estado mental que está ocorrendo. Agora, o que é isso aí que está ciente disso aí tudo? O Vedanta faz o tempo todo isso. Está sempre devolvendo você para você mesmo. Né?
sempre puxando para isso aqui, tem que ter um outro fator envolvido, né? E já dá para ver que esse fator não é um objeto. Para que qualquer objeto exista, precisa ter um sujeito. E isso é chamado de átma, em oposição a anátma, o ser pleno, a consciência em que todos os objetos surgem e desaparecem. É o substrato da existência. Essa separação provisória, tá? É uma concessão. Fundamentalmente, em última instância, o anátma é resolvido em átma. Né? Em última instância, depois do indivíduo saber se separar dos objetos, ele acaba entendendo que os objetos são ele também, mas ele não está limitado aos objetos. Né? Mas esses sistemas aqui de diferenciação precisam preceder esse entendimento, né? Que seria o entendimento último. Né? Eu só vejo a mim mesmo, mesmo sob forma de objetos. Todos esses objetos são eu, mas eu não estou limitado por nenhum deles. Né? Na verdade, eles só existem por causa de mim. Né? Lembra ali da teia de aranha saindo da aranha. Né? A teia é totalmente dependente da aranha, mas a aranha não depende da teia, a não ser quando a aranha vai para a mítia comer. Aí ela precisa de uma teia, ela precisa de algo que funcione em mítia. Porque se ela não tiver a teia, não vai haver funcionamento para a mítia dela, para a mítiazinho da aranhinha. Né? Então, essa é a base. Agora, é interessante notar, é isso mesmo que a gente falou agora, tá? Separar esse conjunto, basicamente, né, de toda a experiência em anátema e átma, isso, no fundo, aqui é uma concessão. No final das contas, a realidade ela é não dual e, em última instância, a gente não consegue dizer que existe essa separação. Né? É o mais fácil, é a afirmação mais sincera que existe. Né? O mundo é uma dualidade? Não. O mundo não é dual. Essa é a afirmação por excelência do Vedanta. Às vezes o Vedanta diz, não, é tudo uno, é tudo um só, mas a afirmação mais rigorosa, onde a discriminação está funcionando do modo mais afiado, é quando ela diz assim, não, a realidade não é dual. A realidade dual, não, ela não é dual. O que ela é? Em última instância, nós não sabemos. Né? Mas o que a gente sabe que ela não é o que você está vendo. Esse que é o recado, é o resumo do recado que o Vedanta dá para o Jiva. Diz, não é o que você está vendo. E, por extensão, você não é o que você está achando de você mesmo também. Tá? Por isso que a expressão rigorosa, correta é essa. A realidade é não dual. Tá? Você pode até brincar, ela é una, tá? Mas a expressão correta mesmo é essa, é não dual. Por quê? Porque está falando para um Jiva. O Jiva está trabalhando com palavras. Né? Ele descreve o mundo por palavras. O Vedanta descreve também. Então, é como se o Vedanta ele tivesse entrado mais uma vez na mente do Jiva e tivesse, né, dado um brinquedo para ele e depois tirado, que nem da outra vez, a mesma coisa. Ele vai lá, diz, é o Uno. É só para o cara não ficar muito perdido, né? Porque ele está acostumado a ver tudo em dualidade, eu aqui, o mundo lá. Aí diz, é Uno. Aí diz, não, o certo é dizer que é não dual. Então, não consegue nem dizer o que é Uno, porque quando você vai falar de Uno, você vai falar como se fosse uma contraposição ao dual, né? A mente da gente trabalha assim. Então, você vai criar mais uma camada. Vai por mim, o sistema sabe o que faz. Né? Ele evita trabalhar com certo desleixo para não gerar no estudante camadas adicionais de sobreposição. Né? Por isso que ele tem esse rigor. Né? Porque, na verdade, nós estamos rigorosamente perdidos nas palavras. Né? Então, como estamos rigorosamente perdidos nas palavras, o que alterou a nossa compreensão, agora nós vamos ter que rigorosamente desfazer esse engano rigoroso nas palavras. Né? Por isso que é legal refletir sobre essas coisas. Né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso que a gente está falando aqui?
Vocês têm, assim, alguma dúvida em como é que eu aplicaria isso na minha vida, né? Para que eu estou aprendendo essa descrição toda, né? Mais uma vez, vocês veem que o Vedanta ele está explicando a Nietzsche, fundamentalmente. Fundamentalmente porque Sati não dá para ser explicado mesmo, né? Mas Nietzsche, o Vedanta consegue explicar com base na experiência ordinária, né, do Jiva. Então, ele consegue explicar isso, né? E com base na projeção primária. Tá claro? Alex, Tá dando para compreender? Oi? a gente pode dizer que, então, são upadis? São, 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 são upadis, tá? são upadis. Tá. São upadis, são mesmo. Todos eles. Todos eles. São tudo sobreposições ao ser pleno. Todos. Todos eles. Inclusive a projeção máxima, né, o Bam Bam Bam, que é Ishvara, também é o Upadi, né? É o Upadi também. Isso mesmo, tudo Upadi. Eu estava pensando aqui, é uma maneira que o Vedanta tem de trazer essa objetificação para mais perto da gente, né? Porque uma coisa é você olhar uma cadeira, outra coisa é você começar a olhar o seu corpo, a sua mente, seus pensamentos, sua respiração, né? Então, é isso, o net aplicado a isso, né? Essa dualidade de sujeito-objeto, então objetifica as coisas para depois você facilitar a negação. Só que agora nós estamos já, vamos dizer, num estágio mais avançado, que é no corpo-mente, fazendo essa objetificação. Isso, é isso mesmo. O Vedanta é um fabuloso objetificador da experiência ordinária. É isso que ele é, né? Porque, a rigor, a coisa está meio de ponta cabeça, né? Se a gente está identificado com objetos, é porque a gente está se vendo como objeto. Então, primeiro, o Vedanta desfaz isso. Ele diz, não, tem alguma coisa que está subliminar tudo isso, senão você não saberia de nada disso. Essa coisa não muda, né? Então, ele botou a coisa no lugar certo agora. Ele botou na perspectiva correta. A partir de agora, o Vedanta vai te conduzindo até que essa coisa que não muda acaba absorvendo a que muda. A coisa que muda acaba se resolvendo na que não muda, né? Por isso que às vezes tem umas escrituras que dizem assim: ah, nunca ocorre nada, né? Não há jiva, não há ação, porque em última instância, como tudo se resolve no ser pleno, a gente dá para dizer que esse monte de upadis em si, eles não têm realidade intrínseca a eles nenhuma. Então, na verdade mesmo, nada está acontecendo mesmo. Na verdade, não está. É o que o Krishna diz para o Arjuna, né? Ele diz, não, olha só, você está equivocado, ninguém nunca nasceu, ninguém nunca morreu, né? Nenhum desses caras que você está vendo aqui nasceram, nenhum deles vai morrer. Aí, você entendeu? Ele não entendeu. Então, aí começa a instrução, né? Mas primeiro ele vai e te joga no final de cara. Que se a coisa ficar clara para você de cara, você não precisa de Vedanta, né? Só que é um acontecimento muito raro, mesmo entre buscadores. Ocorre? Ocorre. Claro que ocorre, mas é muito raro, né? Eu ouvi falar de um ou dois, assim, né, viajando por aí, que foi assim, o cara estava lá, leu um pouco e pá, né? Depois continuou, ficou lendo, era muito novinho, tinha 16 anos, 17, continuou lendo, acabou ensinando, mas a coisa ali, ela firmou muito rápido, assim. Mas isso é muito difícil. Se não fosse uma coisa assim, tão rara, não existiria o Vedanta, né, com todas essas ferramentas, essa história, né, para lidar com essa confusão extraordinária em que a gente se mete, né? Bom, aqui ele vai... Oi, Betânia? Isso. Fala, Betânia. Olá, eu fiquei pensando no que você falou agora, né? Sobre essa frase não dualidade, que ela não traz novos conceitos. E a dualidade, ela traz
né, esses novos conceitos e que ainda nos confunde. E aí você falou também nessa questão de o quanto os conceitos, eles, quando a gente está estudando, eles vão se modificando à medida que eu me aproximo um pouco mais, né, do entendimento, ele vai se modificando, porque o que eu estou entendendo nessa sua explicação, veja se é correto eu dizer isso, é que até os próprios comentários, eles trazem uma aproximação, porém pode ainda produzir um conceito ainda não fechado, vamos dizer assim, como não dualidade, e pronto. Então, eu posso dizer, a minha pergunta é essa, que na medida que a gente vai caminhando com o Vedanta, fazendo esse processo de ouvir até os comentários e toda a explicação de todos os professores, ele é um caminho necessário, porém, depois, quando você chega em determinado nível, você vai para escrituras que são simplesmente frases mais sintéticas e pronto, né? Tipo assim, não dualidade, pronto. É um caminho esse de que primeiro eu recebo todos esses comentários e ainda eu crio conceitos em cima de conceitos anteriores que eu tinha, eu jogo fora, vou criando novos. Só que depois, algumas escrituras que são completamente sem comentários, vamos dizer assim, secas, elas estão com a verdade pura. É isso que eu poderia dizer? Olha, você entendeu? É que eu fiquei pensando nisso que você falou, entendeu? Que a gente vai modificando conceitos. Eu até fico pensando no estudo com o próprio professor Arlindo, que a gente conceituava a jiva de uma forma, depois a gente foi conceituando jiva de outra, aí depois é o reflexo, daí agora não são os três corpos, o jiva é a consciência pura. Não, olha, aí o professor nas últimas aulas falou assim, jiva é a pura consciência. Né? E aí, é isso mesmo? Funciona assim mesmo, como você falou. No final das contas, tudo isso aqui se destina a fazer o que você disse aí, que é impedir que você saia criando projeções. Essa que é a verdade. Os comentários fazem isso. É inevitável que eu crie projeções? No começo é bem inevitável, viu? Mas à medida que você vai refletindo, etc., o entendimento ele vai se aprofundando, você vai notar que a sua mente vai criar cada vez menos projeções. Sabe por quê? Porque não precisa. Na verdade, não precisa. Né? Isso é engraçado, sabia? A gente chega a essa conclusão, não precisa desse monte de projeção. Não precisa mesmo. Ele vai anulando essas projeções até deixar sua mente num ponto tal onde ela fique permeável a essas escrituras que você falou, que elas têm muito Mahavakyas, né? Que são os grandes enunciados, né? A realidade é não dual, eu sou um ser pleno, livre de ação, tudo. Então, depois de você passar esse tempo todo, né, destrinchando esse monte de camadas que a gente vai criando, você começa a ficar pronto para conseguir ouvir isso e realmente apreciar, Betânia, porque uma das coisas que eu notei ao longo da minha vida e de várias outras pessoas é que a gente vê essas grandes afirmações e a gente não aprecia. Ou seja, não há um elan, né? Não tem um elan com essas afirmações, né? É como se elas não fossem, como se não tivessem sendo apreendidas, compreendidas, vivenciadas, né? Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo é para deixar a gente suscetível a isso, entendeu? Para que quando você leia uma Mahavakyà desse, a coisa caia na sua cabeça como um tijolo mesmo, uma coisa indubitável, como se fosse uma convicção absoluta. É isso mesmo, a palavra é essa, é uma convicção absoluta e inabalável.
depois de ter trabalhado com tantas camadas, sabe? Interpretações, comentários. Por isso que tem tantos comentários sobre comentários, já reparou isso? Os comentários sobre comentários é para cuidar dos rabichos que escapolem dos comentários originais. Comentário original sempre escapola um rabichozinho. Aí o aluno lê aquilo, ele cria uma projeção, não tem como não criar. Aí vem o adicional e corta esse rabicho também. Até que chega uma hora onde a sua mente ela começa a ficar desimpedida. Então, aí sim, como você é amor e devoção total, você livre desses obstáculos, você pega uma Mahavaca daquele e a coisa bate com força mesmo, viu? O funcionamento é exatamente isso aí que você falou. Perfeito isso que você está falando, porque quando você trouxe, né, assim, firmemente agora que você trouxe a questão, não é dualidade, é não dualidade, né? Não é uno, não é... Puta, daí eu falei, cara, é isso mesmo, né? É isso aí, é isso mesmo. Porque eu estou o tempo todo pensando assim, Nietzsche é dualidade, né? Já cheguei antes, né, no começo do Vedanta, realmente, somos todos um, né? Que tudo equivocado aí nas projeções. É assim Mas mesmo. agora você falou isso, né? Não tem dualidade, né? E parece que é esse lance do conceito que foi necessário, como você disse ali, né? Foi necessário os estados para chegar e falar, o quarto estado, não é quarto estado coisa nenhuma, né? É como se fosse isso mesmo, é interessante isso tudo. Porque no fim, eu acho que também é possível ouvir tudo é não dualidade, porque você também se qualificou em ouvir, como tem várias frases que ainda não fazem sentido para mim, né? Mas essa que você disse agora da não dualidade faz mais sentido eu falar isso agora do que eu voltar a dizer novamente que Nietzsche é dualidade, 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 entendeu? Agora não sei se eu vou conseguir mais dizer que Nietzsche é dualidade. Em última instância, isso. Nietzsche se resolve em Satya, né? Em última instância. Mas para todos os efeitos operacionais, porque isso que a gente está falando é de uma compreensão, né? Mas para todos os efeitos operacionais, você vai continuar indo pegar um copo d'água para sua mãe, né? Para todos os efeitos. Só que a compreensão muda tanto que, inclusive, a relação sua com essa parte operacional ela é totalmente afetada. Né? A gente passa a viver de uma outra forma. Né? Mas na compreensão, não tem como dizer que Nietzsche é dual. Nietzsche, em última instância, é Satya. Então, se a gente for levar a última instância assim, no final a gente acaba não conseguindo falar nada. Né? O Vedanta serve para onde há enganos. Quando os enganos vão sumindo, a coisa estou aqui. Mas o Vedanta fica muito feliz quando a pessoa começa a se virar por si mesma, né? Porque essa que é a coisa, né? O fundamental é esse. Trabalha desse jeito mesmo que você falou, é exatamente isso. Hoje em dia tem coisas que para você fazem sentido ouvir, antigamente não fazia. Tem coisas que você vê, o Mahavaca, ainda não faz sentido, mas eu te garanto que vai fazer sentido. Vai fazer sentido mesmo. É uma compreensão mesmo, é uma coisa muito profunda. Né? Funciona desse jeito mesmo. Eu acho legal falar de funcionamento, sabe, gente? Por quê? Para a pessoa saber como usar isso aqui. Porque a gente já viu exemplos de pessoas que chegam aqui que até conhecem demais as escrituras, mas a gente vê claramente que o cara não está sabendo usar nada. Ele operacionalmente não aprendeu nada. Não está conseguindo compreender nada, não entende para que serve isso, não entende nem qual é o problema que ele está apresentando. Por isso que eu acho bacana, fala muito na funcionalidade, como é que o sistema funciona,
Por que que ele tem que funcionar assim? Ele funciona assim em razão direta da quantidade de projeções e interpretações que a gente dá. Se a gente praticamente não criasse projeção nenhuma, o Betânia, o Vedanta se resumiria a 3 ou 4 frases e acabou. Seria o mundo perfeito. O seu engano seria mínimo. Né? Você estaria estaria numa posição tão boa de reflexão, né, em relação ao ser pleno, que o esclarecimento que você precisaria seria mínimo. Você estaria basicamente sem interferência nenhuma. Porque as interpretações que a gente cria, elas interferem muito, porque elas têm reflexos, né, emocionais, físicos, têm reflexos de compreensão, de postura do mundo. É isso aí que pega a gente. A coisa em si, ela é simples. Né? É isso aí mesmo, funciona assim mesmo. Bacana ver isso. É isso mesmo, é exatamente o que você está falando. Vai com calma, vai olhando, vai usando isso que você já está vendo, porque é exatamente como vai ocorrendo, né? A vantagem é que você, lidando com isso desde o começo, você não está sujeito a esse monte de deslizes, né, que a gente vê no mundo espiritual, né, que alguns podem se tornar vássanas espirituais muito difíceis. As vássanas espirituais são difíceis porque elas são muito intangíveis, elas são muito sutis. Então, é muito difícil lidar com condicionamento espiritual. Às vezes, é mais difícil lidar com condicionamento espiritual do que no materialista. O indivíduo materialista, quando ele perde tudo, o mundo dele acabou. Se ele tiver, se nessa situação ele estiver disposto a compreender, para ele pode ser até bem fácil, porque toda âncora que ele tinha, né, ele claramente viu sensorialmente que ela acabou. Agora, a âncora espiritual, né, das experiências espirituais, das ideias espirituais, elas, se não forem olhadas com cuidado e bem contextualizadas, elas podem criar vínculos difíceis de serem removidos, né? Removidos por quem? Pelo próprio Jiva, diante de algum conhecimento, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que existe uma possibilidade de identificação com as vássanas espirituais que é muito grande. E se ela não for bem olhada e contextualizada, o indivíduo pode virar um materialista espiritual, né? Um cara que está sempre procurando esses objetos extremamente sutis, delicados, de difícil compreensão, difícil assimilação, porque trabalham de outra forma, né? Um outro tipo de experiência. Então, a gente tem que estar muito atento a isso tudo, né? Agora, quem pega isso já assim, destrinchando e aguenta o tranco, porque tem que aguentar o tranco, porque às vezes é meio... No começo, quando eu fui ler Vedanta, parecia que eu estava tomando, né, sopa de pedra temperada com areia, né? Eu pensei, nossa, que coisa terrível isso aqui, né? Isso aqui tem gosto de chumbo com petróleo, que isso? Depois não, depois você começa. À medida que a sua mente vai se utilizando, aí que você começa a entender o que você está lendo com base no que você está pensando. Né? O modo de você pensar vai ficando claro. E aí que você começa a entender a proposição do Vedanta. Né? Inicialmente, a pessoa entra em contato com o Vedanta, o panorama do corpo sutil dela não está claro para ela. É por isso que ela olha isso, às vezes, de um modo assim, né? Puxa, que coisa áspera, né? É porque a pessoa não deu uma olhada como é que ela funciona, né? À medida que ela vai vendo como a coisa vai batendo, ela vai entendendo, não, o negócio é até meio lírico mesmo, tem muita poesia no Vedanta, né? Ô, Alex, Oi. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando agora também, assim, se já nos comentários do Vedanta, né, a gente já cria projeções, porque aí, né, imagine em outros textos que não são Vedanta, né? E aí eu fico pensando, porque outro dia eu estava lendo aquele livro Eu Sou Aquilo, do Nisargadatta, Uhum. e no meio dele, assim, são, sei lá, 500 páginas, estou na página 200, porque eu quis conhecer sobre ele, porque falam-se tanto, né? Uhum. Mas tem tanta coisa que você pode eliminar e que se você se apegar naquele livro,
né, em alguma parte ali dessas que podem ser eliminadas, você começa a projetar, né? Então, Sim. quanto mais puro o texto, é menor possibilidade de projeção, né? Quanto mais os comentários são mais simples e mais claros, sobre aquele ensinamento que é um ensinamento, vamos dizer assim, mais denso, né? Não tem por que você ir por outros caminhos, né? Eu fico pensando nisso, porque isso daí cria uma confusão danada, né? Porque tá tudo misturado mesmo. Cria, é por isso que o professor Arlindo diz que o Nisargadatta Maharaj, né, um cara sem dúvida alguma autorrealizado, tudo, ele não tinha um método de ensino, né? A ausência de um método de ensino, né, uma dificuldade de estabelecer parâmetros, pode realmente dar margem a isso, um monte de projeções descontroladas e, o que é pior, não visíveis. Esse que é o problema de projeções vinculativas, é quando você não consegue vê-las. Né? Um livro desse, se ele não for bem contextualizado, né, compreendido, ele pode gerar uma infinidade de projeções assim que você não consegue ver. Né? É isso mesmo. Quanto melhor o ensino, menos projeção você vai fazendo. Aí você diz uma coisa interessante. Você diz, então, a gente vai ouvindo um comentário e vamos criando projeções. Isso mostra que o Shravana ainda não está muito bacana, sabe? Tá faltando. Tem um ponto onde você até projeta, mas é muito pouco e é bastante irrelevante. Quer dizer, irrelevante, né? Então, você acompanha melhor a exposição. Então, por isso que se diz, né, escutar. Você tem que ouvir aquilo e a melhor escuta é aquela que emite a menor quantidade possível de projeções, né? Essa é a melhor escuta que existe. Então, o bom método, ele vai cuidando disso, né? Ele vai deixando você um bom ouvinte, um indivíduo com base para raciocinar e entender, com uma boa ferramenta, né? E, com base nisso, uma boa capacidade de levar isso para o dia a dia, que seria o Nididhyasana, né? É verdade, o que você falou é verdade. Se não tiver cuidado, chove projeção e as piores, as projeções inconscientes, né? Que o indivíduo acaba abraçando, ele nem sabe como, esse que é o problema, e acaba reproduzindo isso tudo, né? Infelizmente. Esse problema que você falou é um problema muito comum, viu, Betânia? Eu mesmo já, antes de conhecer o Vedanta, eu era lotado de projeções, mas eu tinha uma coisa clara na cabeça, eu sabia que eu estava projetando, só não sabia que estava errado e que tinha muitas coisas que eu não estava vendo. Né? Mas o funcionamento é esse mesmo. Observação muito boa essa, viu? É um assunto muito delicado esse. É outro assunto pelo qual as pessoas evitam esses sistemas que são muito fortes, né? Que são muito determinados, porque esses sistemas eles vão empurrando a pessoa de volta para ela mesma. E quando a pessoa ela procura a espiritualidade, o que é a coisa que ela menos quer é ela mesma. Mas o Vedanta ele não tem jeito, ele pega você e diz assim, olha, meu querido, você tem que voltar para você mesmo, volta, mas volta bem instruído, né? Bem apoiado. Então, isso desagrada muito, Betânia. Então, por quê? Porque tem horas que é doloroso mesmo, né? É por isso que a personalidade quer escapar dela mesma, né? E aí ela cria projeções espirituais. Aí bate no Vedanta, o Vedanta devolve. Não, não, volta para lá. Não quero ir, não quero ir, não. Você vai ter que ir. Então aquele cara, né, que tá, aqueles filmes que a gente já viu, o cara não quer saltar do helicóptero para ir para frente da batalha, né? Não quero ir, não quero ir. O cara empurra ele. Pô, cara, se vira. Nenhum ser humano gosta disso, Betânia. E não gostar disso é natural, tá? É natural. O estudante tem que estar ciente disso, de que essas desagradabilidades elas são naturais, elas ocorrem mesmo. É natural, né? Mas bacana, uma observação muito boa mesmo. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Porque aqui a gente acabou falando um
pouquinho mais. A gente nem entrou aqui no ser pleno. O Fernando, acho que ele perdeu a conexão, porque ele, em geral, tem umas perguntas boas, ele gosta. Bom, então a gente pode encerrar agora? Vocês têm mais alguma pergunta? Olha, também tem uma coisa, hein? Quem tiver alguma pergunta, não conseguiu formular na hora, ou não quis, ou sabe-se lá por quê, também pode me mandar no privado, né? No grupo do WhatsApp, né? Pega lá o meu número, manda para mim, ou manda pelo Messenger, né? No Facebook eu sou Alex Chaves, né? Com 2 L's. Pode mandar umas perguntas também, a gente vê o que dá para fazer, se dá para responder, ou se aí pede orientação para responder, e daí por diante. Eu estava pensando então, aqui, Jivatma é Paramatma. Jivatma é Paramatma, essa é a compreensão final. Então, e o que acho que acontece, pelo menos estava pensando aqui, a gente personaliza ainda esse Jivatma, a gente não resolve ele em Brahman, entendeu? Então, a gente vê sempre Brahman parece como algo a ser alcançado, né? E só quando realmente a gente internalizar que a gente né, a própria consciência, a gente vai resolver isso daí. Então, acho que essa personalização que a gente acaba, ainda essa sobreposição, né, o ego, de repente, é mais simples do que a gente imagina, só que a gente complica. Isso, exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Jiva quer dizer, entre aspas, o ego, né? Essa função é uma questão só mesmo de compreensão. É só isso. É de compreensão. É de compreensão, mas é que a gente é muito condicionado por medo e desejo, né? Até que esse funcionamento fique muito claro, essa dinâmica medo e desejo, ela vai atrapalhar demais essa compreensão, porque essa compreensão ela precisa de uma mente mais disponível, né? E a dinâmica dos medos e desejos, ela absorve demais o jiva. Vira uma questão assim de espaço mesmo, né? Ela absorve tanto que o indivíduo fica tomado naquilo. No nosso dia a dia, a gente pode verificar isso. Né? Muitas vezes, no dia a dia, você nota que você está com uma mente com uma baixa atividade em relação a medos e desejos. Quando você notar isso, pega o Mahavakya e dá uma lida, para você ver o efeito que dá. Aí, pega um dia que você está bastante agitado e, de preferência, muito irritado. Pega o Mahavakya, eu tenho certeza que você vai ter vontade de jogar ele na sarjeta. Para você ver como varia. Essa variação é normal. Até que a coisa esteja assentada, é assim mesmo. Se você está numa situação estressante, você lê alguns Mahavakyas, você fica muito zangado com aquilo. Como é que o cara está falando isso? Porque a compreensão não está firme ainda, né? Mas é bacana ir testando isso. Né? Quem puder, faz isso no dia a dia, né? Quando estiver bem assim, relax, sem querer nada, sem estar na expectativa de nada, pega o Mahavakya, dá uma lida, pega aqueles sutras de Brahman, os Brahma Sutras, né? Que também, né? Eles são lógicos também, né? Você vai ver que é um outro impacto, né? Agora, quando o seu ego está tomado por atividades, né? Cara, aí é como se ocupasse um espaço mesmo, sabe? É o tal do espelho embaçado, né? Embaça o espelho. O espelho tá ocupado com bafo, aí não reflete direito. O ego resfolegando em cima do espelho satírico, ele embaça tudo, né? Que ego resfolega, né? Eu vejo, cara, às vezes vem os impulsos assim, que é uma coisa muito potente, cara. Eu já acho potente, estando consciente deles. Imagina quando eu não era consciente, o que acontecia? Eu embarcava neles feito um louco, né, cara? É isso que se chama de loucura. Você fica louco. Está completamente louco. Loucura existe mesmo. Aparentemente existe, mas existe. Um exercício que eu acho que me ajudado bastante é essa objetificação tanto dos pensamentos quanto das emoções. Isso daí acho que tem me ajudado bastante, sim, porque
tanto boa quanto ruim, os gostos e desgostos, né? Objetifica, né? A gente tem que ter só a lembrança de, não, opa, peraí, quem é? Porque olha para o pensamento, olha que você está aqui antes que ele veio. O que está me incomodando, né? O que está me alegrando também, né? Isso. Então, só o que está me incomodando, por que né? Por que eu gosto, né? Agora eu estou alegre, agora eu estou triste. É um bonequinho, né, cara? É um bonequinho, né? É uma marionete mesmo. A maior parte das pessoas fica revoltado quando você fala que o Giba é praticamente um robô. Mas só que ele é um robô que ele pode sacar que, no fundo, ele não é um robô. Né? Mas, funcionalmente, é um robô. Não tem como negar isso, né? Mas ele consegue sacar que, no fundo, ele não é um robô. Né? Mas é isso aí mesmo. O cara vai objetificando as coisas, até que começa a ficar uma coisa automática objetificar, né? Porque, às vezes, para a gente objetivar uma coisa, a gente tem que se conter, né? Você dá aquela freada. Não, calma, peraí. O que está acontecendo aqui, né? Esse é o começo. Esse é quando começa a dar efeito. Aquela coisa, né? Que você está ciente de tudo. Isso quer dizer que está dando efeito. O indivíduo ele se contém. É mais interessante para ele se conter e ver o que está acontecendo do que ele entrar direto na experiência. É isso mesmo. Depois de um tempo, essa contenção ela não é necessária, né? A discriminação ela vai ficando meio automática. Né? Isso aí muda a relação do indivíduo com o meio. Né? E engraçado, né? O indivíduo, quando percebe que não é um indivíduo, ele fica um ótimo indivíduo. É muito esquisito isso. Aí que, quando o cara percebe que ele não é um ser humano, aí ele começa a funcionar como um ser humano maneiro, bacana. Olha só que coisa esquisita. Quando o cara sabe que a consciência, aí que a humanidade dele aparece. Olha que bacana, né? Aí fica realmente uma experiência. Alex, porque talvez ele, quando ele percebe que ele é só um ator, ele resolve atuar, né? Isso. Antes ele estava se enganando, achando que ele era o personagem ali, não Exatamente. que ele era o ator. O cara vai lá e compra a atuação, né? Diz, pô, eu tô ator aqui, então eu vou atuar mesmo. Eu vou atuar da melhor maneira, né? Daí eu vou ser o melhor ator desse papel agora que Chuara tá me dando. Agora me dá outro, Chuara, e dou risada. Outro dia eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, sabe? Ah, tá bom, vai, Chuara, agora tô no papel da melhor filha, então vamos fazer aqui. Agora tô no papel da estudante, agora tô no papel outro aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, é como vai funcionando. É como o Pelé. O Edson fala na terceira. O Edson, Pelé que fala assim, né? O Edson, ele bota na terceira, é que nem neném, né? O Edson. Neném que é papá, neném que é mamãe, o Edson fala assim. Engraçado. Deu talquinho pro nenê. O Henrique está querendo fazer, acho que uma pergunta que ele ganhou a mão. Oi, Alex. Isso que você mostrou, falou agora, de gente que o Giba é um robô mesmo, é engraçado porque eu me vejo muito tempo, muita parte do dia como um robô mesmo, né? E aí é engraçado que quando vem nesse negócio, eu também vejo o ridículo que é esse robô, né? E por outro lado também, né, quando vou mais a fundo nesse processo, às vezes, não sei, dá um pouco de medo, não um pouco, né, muito medo, né, porque eu não consigo me encontrar, né, e aí mas aí entra o Vedanta, né, que acho que é importantíssimo, né, porque se eu não tivesse esse estudo aí, eu ficaria assim, sei lá, né, pensando qualquer coisa, ou sei lá, né. Eu acho que é muito interessante. O Vedanta é muito bom por esse lado, porque ele te dá um norte quando começam a acontecer coisas. Ele aí eu me lembro, né, e vejo que, né, aí sei que aquilo que é, aquilo que não é, como que tenho que mais ou menos, digamos,
encarar isso, né? Acho que isso é muito bom. Agora, esse processo, no começo, eu acho que, pelo menos para mim, às vezes traz essas sensações, né, de medo, né, e, mas, como te falo, né, e aí também essa outra sensação, depois, às vezes, também tem uma sensação assim de que, pô, esse mundo aqui não faz, você se desapaixona completamente pelas coisas, né, e aí você fica em, sei lá, em um processo, né, acho que estou no início, né, mas o Vedanta realmente ajuda muito nisso, né, porque imagino que uma pessoa que não tem conhecimento, né, esse conhecimento, ela confunde, pode confundir a bola muito facilmente, né, e realmente, né, eu acho que é isso, né? Mas esse processo engraçado que às vezes você vê o que está escrito, né? Aí diz, puxa, é isso mesmo, né? E esse negócio de projeções que está falando da Betânia e demais, e no começo, certamente, né? Mas o Vedanta, à medida que você vai avançando no Vedanta, percebe que você vai projetando menos, 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 Isso. porque no começo é óbvio, porque a mente, para entender, a mente é um processo natural, você imagina, projeta, porque você tem que entender, racional. Mas a minha que esse racional vai deixando de lado, essa projeção vai caindo, 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 e aí você já deixa projetar, também deixa de falar, deixa de, e aí vai, e um processo mais a fundo, fundo, e aí tem, eu acho que deve chegar um momento determinado no qual já não precisa mais, como se diz, entender, porque o entendimento já entra naturalmente para você, e se alguém te pergunta, né, e como que, e você não vai conseguir explicar, como você vê nesses despertos, que não conseguem explicar um negócio como que é, porque não tem palavras. Sabe? Então, essa projeção, no começo, acho que é bem natural, porque é natural da mente, a gente usa a mente. Então, você imagina, né, como que será, como que não será, para ter uma ideia, né? Mas depois, eu acho que o Vedanta vai levando pouco a pouco a deixar de projetar, e entra um conhecimento que não é mental, não é nada mental, né? Não é mental, não é. E aí, não sei se... Ele objetiva o conhecimento mental, não é mental. Pois é. É bacana, é um processo mesmo, um processo de cancelamento de ignorância. É isso que ele vai fazendo. Ela tem que insistir, né? Assim, eu uso muito esse negócio todo dia, né? Se observar, objetivar. E em algum momento começam a acontecer as coisas mesmo, né? Começa a conseguir alguma coisa assim. Mas outra coisa também, né? Não ficar preso nesse negócio. Porque se ficar preso, aí cai Sim, de novo. exatamente. Não é para ficar preso. Porque aí você vai ficar preso nesse negócio da experiência, aí fudeu de novo, né? Volta atrás. Não é para ficar preso, a objetivação é justamente se separar, né, em termos de compreensão. É para isso mesmo. É isso mesmo, é exatamente o que está ocorrendo aí. As intervenções boas, cara, o ensino ele vai dando resultado, mas como o Henrique falou, é uma aplicação mesmo, né? O indivíduo ele vai se acostumando a aplicar. No começo ele força um pouco a se aplicar, né? Depois vai ficando bem mais espontâneo, né? Bem mais direto, né? Aí chama-se vai ficando uma discriminação contínua e sem esforço. É isso mesmo. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, já está aí no avançado da hora aí, 22 horas e pouco. Muito bom, viu? Muito bom esses comentários aí no final. Maravilha. Muito bom estar aqui a gente falando sobre isso, né? Talvez a melhor coisa que exista para falar, né? Deve ser isso. Talvez a melhor coisa que exista para falar a gente nunca saiba qual é, né? Não tem como saber. Mas das que a gente sabe que dá para falar, o Vedanta com certeza deve ser melhor. Falou, gente. Vamos lá, então, encerrar. Então, como eu comecei pelo final, agora eu vou começar pelo começo. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Yomavda Vyaptadehaya
Dakshinamurtaye Namaha. Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão a Ishvara, o Lorde do Universo, gratidão ao Vedanta, gratidão a essa Sampradaya, aos seus excelentes professores, claríssimos. E, como sempre, gratidão a nós mesmos, né? As modulações de Ishvara, tentando desfazer a confusão aí. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.